Vamos falar agora, então, do nosso manejo obstétrico. É nesse bloco, minha gente, onde estão a maioria das questões de prova desse assunto. Então, prestem muita atenção ao que eu vou falar aqui com vocês, tá? Então, pessoal, não poderia começar esse bloco falando de outra coisa com vocês que não fosse o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é a droga de escolha nas pacientes com eclâmpsia ou com iminência de eclâmpsia. Então, como é que eu vou selecionar as pacientes que vão utilizar sulfato de magnésio? São aquelas que têm sinais de gravidade, tá? Então, todos aqueles sinais de gravidade que eu falei para vocês, emergência hipertensiva, lesão de órgão-alvo, eclâmpsia, síndrome HELP ou sinais e sintomas de iminência. Essas pacientes, elas são candidatas a realizar o sulfato de magnésio. A gente tem vários esquemas para fazer sulfato de magnésio. O que é que a gente precisa saber para a prova de residência? O esquema de Pritchard é um esquema que utiliza a via intramuscular. Então, ele é bom para aquelas situações onde você não tem bomba de difusão, onde você vai transportar na ambulância. Então, essas pacientes, para você não ficar dependendo do acesso venoso, o esquema de Pritchard, ele é muito bem utilizado nessas situações. Os esquemas exclusivamente venosos, como o esquema de Zussman, que é muito conhecido, o esquema de Cibai, eles podem ser utilizados e aí vai da preferência de cada serviço, beleza? Então, o que é que acontece, minha gente? O sulfato de magnésio é uma droga que ela é praticamente 100% excluída por via renal. Então, você precisa monitorizar a utilização dessa droga, porque essa droga ela tem potencial de causar intoxicação. Então, para a gente identificar a intoxicação, a gente vai fazer a monitorização do reflexo patelar, porque a intoxicação pelo sulfato de magnésio leva à hiporreflexia. A gente vai avaliar a frequência respiratória, porque casos mais graves podem dar parada respiratória, inclusive. O normal é uma frequência respiratória acima de 12 incursões por minuto. E a gente vai avaliar a diurese, porque se a paciente tem uma diurese adequada, ela não vai intoxicar, já que quase todo sulfato de magnésio é excretado por via renal. Uma diurese acima de 25 ml por hora já é suficiente, beleza? Então, se essa paciente atingir níveis terapêuticos de 4 a 7 mil equivalentes, ela vai estar protegida, né, contra aí as convulsões, contra a eclâmpsia. Ela vai fazer hiporreflexia em níveis de 7 a 10 mil equivalentes e a parada respiratória em níveis aí de 10 a 12 mil equivalentes aproximadamente. Então, o sulfato de magnésio ele tem um antídoto. Qual é o antídoto do sulfato de magnésio? É o gluconato de cálcio a 10%, que você vai utilizar se a paciente fizer depressão respiratória. Então, se sua paciente começa a fazer uma bradipneia, começa a fazer uma frequência respiratória baixa, você desliga o sulfato e faz o gluconato. Se for só uma hiporreflexia ou uma diurese inadequada, você só desliga o sulfato, ajusta a paciente e ela vai responder, tá bom? Quais são as contraindicações ao sulfato de magnésio? São muito raras, tá, minha gente? Mas só a título de conhecimento, pacientes com miastenia graves, beleza? Pacientes com hipocalcemia, pacientes com doença renal crônica, principalmente se elas tiverem alteração aí da diurese, porque aí o sulfato de magnésio não vai ter como ser excretado, beleza? Infarto agudo do miocárdio, bloqueio de ramo ou caso de miocardite. Então vejam que são situações muito raras de acontecer na prática clínica, beleza? Bom, o que mais cai desse assunto é esse slide aqui. Então prestem muita atenção nesse slide, porque é nele onde vai estar aí a maior parte das questões que vocês vão fazer. Então, qual é o protótipo da questão? É aquela paciente que chega com pré-eclâmpsia e sinais de gravidade na emergência. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que lembrar se a paciente tem sinais e sintomas de gravidade, então se ela tem sinais e sintomas de iminência, se ela tem emergência hipertensiva, lesão de órgão-alvo, eclâmpsia ou síndrome HELP, está indicado, formalmente indicado, a utilização do sulfato de magnésio. Então, identificou no enunciado critérios de gravidade, indica o sulfato de magnésio. O objetivo aqui é fazer a profilaxia ou o tratamento da eclâmpsia. Não é baixar a pressão. Tirem isso da cabeça de vocês. Vocês não estão fazendo sulfato para tratar a pressão da paciente. Não. Vocês estão fazendo para fazer profilaxia ou tratamento da eclâmpsia. Agora, essa paciente ela pode ter também uma emergência hipertensiva, ou seja, uma pressão arterial maior ou igual a 160 e ou 110. E se ela tiver, está indicado quem? Um hipotensor de ação rápida. Os mais utilizados são a nifedipina por via oral, como a gente viu, e a hidralazina por via venosa.
Qualquer um deles pode ser utilizado. O nifedipino vem caindo mais nas provas, mas não está errado fazer hidralazina, tá? Aqui sim, o objetivo é prevenir eventos cardiovasculares e você não precisa normalizar a pressão da sua paciente. Você vai descer essa pressão em torno de 15 a 25%, já é suficiente, tá bom? E aí, quando você faz essa abordagem inicial, sulfato de magnésio, hipotensor rápido se precisar, vai colher exames laboratoriais da sua paciente, vai avaliar o bem-estar fetal dela. E com todas essas informações na mão, aí você vai decidir se você vai ou não vai interromper a gestação dela, beleza? Quando é que você vai interromper essa gestação? Naquele momento, independente da idade gestacional, imediatamente. Mas cuidado, quando eu falo imediatamente, eu estou falando assim, após todo esse processo de estabilização, beleza? Não é de cara, sem fazer nada, não. É sulfato, é hipotensor, é exame laboratorial, é avaliação do bem-estar fetal. Você vai indicar naquele momento a interrupção sem olhar para a idade gestacional se a paciente tiver eclâmpsia, síndrome HELP, piora clínica materna ou sofrimento fetal associado. Nesses casos, está indicada a interrupção, não interessa a idade gestacional. Agora, se a paciente está com feto bem, os exames bem, o paciente estabilizou com a medicação que você fez, essa paciente você vai levar a gestação até 34 semanas. Esse é o clássico. O Manual de Gestação de Alto Risco de 2022 do Ministério da Saúde abriu a possibilidade de levar até 37, mas isso não é, nem está perto de ser consenso na literatura, tá? Então, eu acredito que a maioria das questões ainda vão utilizar 34 semanas como ponto de corte, beleza? Aí a paciente fica internada, fica fazendo avaliações contínuas e tenta chegar ali o mais próximo possível das 34 semanas, ok? Outra coisa importante, a corticoterapia para maturação pulmonar, que a gente falou lá na aula de prematuridade, não atrasa a interrupção. Então, por exemplo, é uma paciente com síndrome HELP. Você vai interromper aquela gestação depois da estabilização. Você não vai esperar 48 horas pelo corticoide para interromper. Não, você vai interromper agora. Se der tempo de fazer uma dose do corticoide, ok, faz uma dose. Mas você não atrasa a interrupção para fazer o corticoide. Outra coisa que cai muito nas questões, qual é a via de parto? É uma via de parto obstétrica, ou seja, não existe indicação de cesariana só porque tem uma síndrome hipertensiva, nem que seja um eclâmpsia ou síndrome HELP, não interessa. A via de parto é obstétrica, diminui a morbimortalidade perinatal e materna se o parto for por via vaginal, beleza? Você só indica cesariana se tiver uma piora clínica materna, um sofrimento fetal associado, um descolamento prematuro de placenta sem parto iminente, tem que ter algum outro motivo para a gente indicar a cesariana. Ou, se nas alternativas não tiver parto normal, aí indica cesariana, paciência, beleza? Então, muito cuidado com a cesariana na letra A. Adoram colocar cesariana na letra A para confundir vocês, tá? Bom, e se a paciente chegar com a eclâmpsia? O que é que eu preciso saber? Pessoal, a eclâmpsia, ela tem que ser tratada como você trataria uma convulsão fora da gestação, com suporte básico de vida. Não esqueçam do suporte básico de vida. Então, essa paciente, você tem que cuidar aí da respiração e da via aérea dela. Coloca uma cânula de Guedel. Se tiver um Glasgow menor que 8, intubação. Coloca em decúbito lateral esquerdo para melhorar o retorno venoso. Faz uma contenção ali da cabeça e dos membros. Oxigênio sob máscara. Você vai precisar de um acesso venoso para fazer o sulfato de magnésio. Então, esse é o ABCD da eclâmpsia, tá? Lembrando que o sulfato de magnésio, a gente vai fazer uma dose de ataque, a gente vai manter uma dose de manutenção. Se mesmo assim a paciente convulsionar em uso do sulfato de magnésio, tem duas opções. Ou você faz um novo ataque com a metade da dose, ou você parte aí para a idantalização dessa paciente. E só depois você vai pensar em outros anticonvulsivantes. Muita atenção, diazepam não é droga para gestante. Gestante convulsionando a gente trata com sulfato de magnésio. Adoram perguntar isso em prova, tá? Nessas pacientes que não respondem ao sulfato de magnésio, que é muito raro de acontecer, pede uma neuroimagem dela, que deve ter mais alguma coisa. Beleza? Passada essa fase inicial, exames. Tem que avaliar se tem lesão de órgão-alvo, se tem síndrome HELP. Tem que avaliar o feto. Então, observa aqui, ó, que o F de fetos está lá embaixo. Então, o feto não é prioridade. Prioridade é a mãe.
Só depois que você organizou a mãe é que você vai fazer a avaliação fetal e, se possível, a primeira dose do corticoide. Lembra, o corticoide não atrasa a interrupção. E aí, depois que você tem todas as informações na mão, aí você vai definir o que é que você vai fazer com essa gestação. Lembrando que a via de parto é obstétrica, mesmo na eclâmpsia, cesariana, se a paciente tiver descolamento, sofrimento fetal agudo, ou a condição clínica da mãe for muito ruim, e que você precisa da contagem de plaquetas para definir a via anestésica dessa paciente. Beleza? Então, não caia aí, não é porque é uma eclâmpsia que você tem que operar e pronto, não. Tem muita questão assim. E na síndrome HELP? Pessoal, na síndrome HELP a gente precisa saber que o problema é a plaquetopenia. O maior problema é a plaquetopenia. Você vai transfundir plaquetas menores do que 20 mil, né? Se a paciente tiver menos do que 20 mil plaquetas e for parir normal, ou menor do que 50 mil se ela for parir por cesariana, ou se ela tiver eventos hemorrágicos associados. Nos casos de plaquetopenia menor do que 50 mil, você pode utilizar a dexametasona para melhorar os níveis plaquetários, né? Principalmente aí no pós-parto dessas pacientes. E pacientes com plaqueta menor do que 75 mil, aqui há uma divergência na literatura, alguns lugares falam 50, mas a maioria fala 75. A paciente não pode fazer raquianestesia por causa da plaquetopenia e aí ela vai para anestesia geral. Bom, e quando é que a gente interrompe essa gestação? Minha gente, veja só. A interrupção vai depender de que síndrome hipertensiva essa paciente tem. Se ela tem uma hipertensão gestacional, o clássico é a gente interromper com 37 semanas, tá? O Manual do Alto Risco do Ministério da Saúde falou em levar até 39,6 semanas, final da 39ª, mas isso não é consenso, tá? Pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta sem sinais de gravidade, 37 semanas. E a hipertensão crônica vai depender de quê? De como é que está a pressão dessa paciente. Nos casos de hipertensão leve, você pode levar até 40 semanas, hipertensão moderada até 38, hipertensão grave até 37 semanas, tá? Nesse meio tempo, enquanto você não vai interromper, a paciente está lá no seu pré-natal, exames laboratoriais semanais, exames de vigilância fetal, principalmente o Doppler, que é a melhor ferramenta para essas pacientes. A gente vai ter aula de sofrimento fetal. Bom, e depois do parto? Pessoal, depois do parto, a gente vai fazer uma monitorização da PA de 4 em 4 horas, tá? Ou até mais, dependendo da alteração que essa paciente tem. Repetir o laboratório após 24 horas para ver se aquelas alterações elas regrediram ou não. Você já pode iniciar antihipertensivos desde o puerpério imediato, não tem contraindicação. Então, se você estiver precisando, pode começar. De preferência, o esquema que ela vai para casa, tá? Se você acha que ela vai para casa com hipotensor, já inicie um esquema confortável para ela ir para casa. Mantenha o sulfato de magnésio por 24 horas pós-parto e vai fazer aí uma reavaliação dessa paciente 7 dias depois para ver como ela está e daí para frente o acompanhamento aí na unidade básica de saúde. Muito importante a gente lembrar também do conceito de hipertensão transitória. Então, a paciente que foi hipertensa na gestação, se a pressão normaliza até 12 semanas do puerpério, a gente chama isso de hipertensão transitória. Ela foi hipertensa na gestação, mas ela não cronificou. Agora, se depois de 12 semanas de pós-parto, essa paciente persiste hipertensa, aquela hipertensa na gestação se tornou hipertensa crônica. E aí você vai conduzir como hipertensão crônica de agora em diante. Então, vê qual é o protótipo desse tipo de questão aqui. Paciente chega lá, primigesta, né? Ele vai colocando os fatores de risco da paciente. Então, primigesta, obesa, tá? Então, ele vai jogando lá fatores de risco. Idade gestacional, 36 semanas e 2 dias. Aí ele coloca sinais e sintomas de iminência, ó, cefaleia, epigastralgia e turvação visual. E coloca a pressão, 140 por 110, confirmada, tá? Depois foi 150 por 120. Então, ela tem 2 critérios de gravidade, hipertensão e sinais e sintomas de iminência, para não deixar dúvida que é uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade, beleza? Bom, aí ele diz que a paciente não está em trabalho de parto, que não tem mais nenhuma alteração e pergunta a conduta. Esse é o protótipo. Olhem os enunciados, é sempre o mesmo padrão, tá? Então, se tem critério de gravidade, a gente vai fazer o quê? Sulfato de magnésio para essa paciente, com certeza absoluta. Tem emergência hipertensiva? Tem. Se tem emergência hipertensiva, precisa de hipotensor de ação rápido. Pode ser a hidralazina? Pode ser a hidralazina. Minha gente, a metildopa é uma droga que a gente utiliza no ambulatório, no contexto ambulatorial.
Não é uma droga para emergência. Preciso pedir exames para síndrome HELP? Lógico, né, minha gente? Preciso pedir exames para síndrome HELP, saber se essa paciente tem alguma alteração laboratorial. Tá massa, boa conduta essa daqui, beleza? E aí, se eu tenho uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade, tá? A interrupção dessa paciente é com 34 semanas. Se ela já tem 36,2, eu nada de mandar para a enfermaria do alto risco, beleza? Nada de mandar essa paciente para casa. Essas condutas não existem, beleza? E aí vem a escolha que você vai ter que fazer. Parto normal ou cesariana. E agora? Síndrome hipertensiva, pré-eclâmpsia com critério de gravidade, é indicação de cesariana? Não. Tem mais alguma coisa aqui que leve a gente a indicar uma cesariana? Não. Então a gente não vai marcar cesariana, a gente vai marcar a letra A, beleza? Esse é o protótipo desse tipo de questão. Olhem as questões e depois me digam se não são exatamente as mesmas. Beleza?